Bom dia, hoje é dia 16 de fevereiro e vamos para o nosso devocional da manhã. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor esteja presente do começo ao fim. Espírito Santo, traga todas as pessoas que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em Filipenses 4, versículo 11. Agradeço por estar conosco nesta manhã. Amém, amém e amém. Então vamos lá para o nosso devocional da manhã, que tem como base Filipenses 4, versículo 1. Então vamos ler a introdução da Bíblia Spurgeon da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Perspectiva do livro. A cidade. A cidade pertencia a Trácita até 358, quando ela foi tomada por Filipe, rei da Macedônia, pai de Alexandre o Grande. Ele foi o lugar onde Marco Antônio e Otávio derrotaram Bruto e Cássio em 42 a.C. Com essa vitória, a oligarquia romana foi derrubada e Augusto, Otávio, foi feito imperador. Ela estava na grande rota através da qual o comércio e todos os comerciantes passavam rumo ao leste e ao oeste, sendo assim um centro apropriado de evangelismo para toda a Europa. Foi em Filipos que a primeira igreja da Europa foi estabelecida por Paulo em sua segunda viagem missionária em 52 d.C. A conexão de Paulo com a igreja. Paulo foi para Filipos em sua segunda jornada missionária, Atos 16, versículos 9 ao 12. Ele pregou primeiramente uma reunião de orações de mulheres, de uma mulher onde Lídia se converteu. Ela deu a casa a ele enquanto ele continuava sua obra na cidade. Após algum tempo, surgiu uma grande oposição a Paulo e ele e Silas foram espancados e postos na prisão, mas através da oração eles foram libertos por um terremoto que também resultou na conversão do carcereiro. Ele talvez os tenha visitado mais uma vez em sua jornada de Éfeso à Macedônia, Atos 20 e 2 Coríntios 2, versículos 12 ao 13, e no 7, versículos 5 e 6. Ele passou a Páscoa lá, Atos 20, versículo 6. Recebeu mensagem deles, Filipenses 4, versículo 16. E eles também enviaram assistência a eles, Filipenses 4, versículo 18. E eles lhe escreveu esta carta. O caráter e propósito dessa carta é uma carta informal, sem um plano lógico ou argumentos doutrinários, sendo uma expressão de amor e gratidão espontâneos. É uma expressão de verdade essencial do Evangelho, feita de maneira carinhosa e comovente por um irmão e amigo amado, em termos de uma conversa amistosa. Ele encontra nos Filipenses razões constantes de alegria, e agora Epafrodito, que ele havia trazido o auxílio da parte deles, estava prestes a retornar de Roma para Filipos. Paulo tinha uma oportunidade de enviar uma carta de agradecimento a eles. Filipenses 4, versículo 18. Esta carta é notável por sua ternura, alertas, súplicas e exortação, e deve ser lida constantemente para fortalecimento espiritual. Data foi escrito por Paulo durante sua prisão em Roma, cerca de 62 d.C. E essa é a introdução da carta aos Filipenses. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4, versículo 11. Essas palavras nos demonstram que o contentamento não é uma propensão natural do homem. Ervas daninhas crescem rapidamente. A cobiça, o descontentamento e a murmuração são tão naturais aos homens como os espinhos são para o solo. Não precisamos semear cardos e silvas. Elas nascem naturalmente em abundância porque são nativas da terra. Da mesma forma, não precisamos ensinar os homens a reclamar. Eles reclamam rápido o bastante, sem nenhum aprendizado. Porém, as coisas mais preciosas da terra devem ser cultivadas. Se quisermos ter trigo, precisamos arar e semear. Se quisermos flores, devemos ter um jardim e todo o cuidado com ele. Então, contentamento é uma das flores do céu. E se quisermos, ele deve ser cultivado. Não crescerá em nós naturalmente. Apenas a nova natureza pode produzi-lo, e mesmo assim devemos ser especialmente cuidados
e alertas para manter e cultivar a graça que Deus semeou em nós. Paulo diz: aprendi a viver contente. Isso equivale a dizer que houve um tempo que ele não soube como. Custou a ele algumas dores para alcançar o mistério daquela grande verdade. Sem dúvida, algumas vezes ele achou que havia aprendido e então caiu. E quando finalmente conseguiu, pôde dizer: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele, como homem idoso e grisalho às portas do túmulo, um pobre prisioneiro acorrentado nas masmorras de Nero em Roma. Podemos bem estar dispostos a suportar a debilidade de Paulo e compartilhar a fria masmorra com ele, se também por qualquer meio estivermos dispostos a alcançar seu equilíbrio, sua boa medida. Não pense que você pode aprender a viver contente com lições teóricas ou aprender sem disciplina. Não é um poder que possa ser exercitado naturalmente, mas uma ciência a ser adquirida aos poucos. Sabemos isso por experiência. Irmão, cale aquele lamento natural que seja e continue a ser um aluno aplicado da faculdade do contentamento. Então, que essa seja o nosso ensino para hoje, a gente aprender a estar contente em toda e qualquer situação. Então, mais tarde, e esse é o nosso devocional da manhã, mais tarde, às 8, lá no TikTok, nós temos o devocional da noite, e aqui no Instagram, nós voltamos na quarta-feira, porque amanhã eu tenho o Legacy Movement, então o devocional do dia será no TikTok, às 8 da noite, e aqui na quarta-feira nós teremos o devocional do dia, porque eu estarei na igreja à noite, servindo na intercessão. Então, aqui do Instagram até quarta-feira, e você que me acompanha no YouTube, até o próximo.